E aí, aqui é o Node, imagine só. Nos anos 80, o ex-soldado israelense chamado Yossi Gunsberg viajou para a Bolívia com o sonho de explorar a floresta amazônica. Ao chegar no país, ele pega um barco até a região de La Paz, quando outro viajante, o professor Marcus Stein, aparece atrasado no porto. Yossi pede para o barqueiro voltar e Marcus agradece pela ajuda, com os dois logo se tornando grandes amigos. Assim que chegam em La Paz, eles se hospedam em um albergue, onde encontram outro amigo do professor, o fotógrafo e explorador americano Kevin Gale. Os três decidem seguir viagem juntos e conhecer mais do país e da cultura boliviana. Porém, no dia seguinte, Yossi vai dar uma volta pela cidade, quando é abordado por um sujeito misterioso, que se apresenta como um explorador chamado Carl. Ele percebe que o jovem é estrangeiro e propõe uma viagem até o coração da Amazônia, onde vive uma tribo indígena, conhecida como Toromonas. Yossi fica empolgado com a ideia e chama Marcus e Kevin para conhecerem o explorador, mas eles não acreditam que essa tribo realmente exista. Porém, durante o encontro, Carl garante que o território dos índios ainda não foi explorado, e essa descoberta pode torná-los ricos e famosos. Kevin e Marcus ainda ficam inseguros, mas por causa da insistência de Yossi, os três concordam em seguir nessa aventura. Antes de irem, os três compram equipamentos para a viagem, incluindo um frasco contendo medicamentos para casos de emergência. Por fim, eles são forçados a deixarem seus relógios, carteiras e documentos na hospedagem, até que na manhã seguinte, pegam um avião rumo à selva. Chegando lá, os quatro viajantes entram na floresta, com Carl contando histórias sobre a tribo e os perigos da natureza. Quando chega a noite, o grupo vai descansar, mas Marcus acorda desesperado, dizendo que algum animal o atacou. Porém, Carl logo percebe que era uma borboleta inofensiva e diz para todos aproveitarem a noite e descansar o máximo possível. No dia seguinte, todos caçoam de Marcus por causa do incidente com a borboleta, mas esse momento de distração logo é interrompido por uma forte chuva. Ao anoitecer, todos estão com as roupas encharcadas e precisam deixá-las na fogueira para secar. Felizmente, Carl parece conhecer bem as táticas de sobrevivência na floresta e ajuda o grupo a se acomodar nesse ambiente inóspito. Apesar disso, Marcus não parece estar gostando nem um pouco da viagem e reclama de tudo ao longo das horas de caminhada. Isso deixa o clima entre os amigos cada vez mais incômodo e tudo só piora quando Carl desaparece no meio da floresta. Marcus acredita que ele os abandonou e os três começam a discutir, quando de repente escutam algo se mover no meio da mata. Acreditando ser um animal selvagem, eles estão prestes a fugir, mas logo é revelado que era apenas um nativo, guiando sua vaca de volta ao povoado. O sujeito então indica o caminho para o trio e eles enfim encontram Carl, que estava esperando em frente ao povoado de Azariamas. O grupo é bem recebido pelos nativos, que logo os apresentam a sua cultura e costumes, além de mostrarem suas comidas e bebidas típicas. Na manhã seguinte, Yossi, Marcus e Kevin se despedem do povoado e seguem Carl até a selva, com suas energias renovadas graças a essa experiência. Ao longo do percurso, eles veem um macaco saltando pelos galhos e rapidamente o explorador aponta sua arma e dispara contra ele. O animal, no entanto, não foi eliminado, e o demente decide acabar com o pobre animal dando golpes nele. Essa agressividade incomoda Marcus, que pergunta por que Carl não atirou novamente para acabar com o sofrimento do animal. O homem então responde que na selva não se pode dar ao luxo de desperdiçar balas. Ao anoitecer, Carl prepara uma refeição com o macaco e convence a todos comerem, dizendo que o sabor da sua carne é único. Kevin e Yossi seguem o conselho e percebem que o explorador estava certo, mas Marcus se recusa a comer. Essa postura incomoda seus amigos, que começam a achar que trazê-lo nessa viagem não foi uma boa ideia. As coisas só pioram quando seus pés ficam feridos por causa da umidade da floresta, o forçando a caminhar mais lentamente. Ao ver os ferimentos, Carl percebe que eles são mais graves do que pensava e será preciso levá-lo de volta ao povoado. Yossi e Kevin sugerem diminuir a carga e carregar Marcus, porém o explorador responde que eles ficarão esgotados com o esforço e serão presas fáceis para os animais selvagens. Toda essa situação deixa Yossi irritado e ele avisa que não pretende voltar depois de terem percorrido todo o percurso. No meio desse impasse, Kevin diz que é melhor construir uma jangada e atravessar a selva pelo rio, podendo atravessar a mata e retornar ao ponto mais próximo do aeroporto. Se tudo der certo, eles terão a chance de passar pela tribo dos Toromonas e levar Marcus em segurança de volta à cidade. Carl não está muito seguro
seguro a respeito disso, mas acaba concordando com o plano, e então os 4 começam a coletar troncos de árvores para montar uma balsa. Horas depois, eles terminam o trabalho e constroem uma jangada firme, junto com mais 4 remos e um leme. Com tudo pronto, eles partem através do rio, mas Marcus percebe que Carl está mais nervoso do que de costume. Na primeira parte do trajeto, o rio segue calmo e o grupo consegue atravessá-lo sem problemas, até que avistam várias pedras à frente. Junto a isso, a água começa a movimentar a jangada com mais força e o grupo tenta se manter firme usando os remos, mas nada adianta. Yossi tenta estabilizar a navegação usando o leme, mas a força da água o faz soltá-lo e o grupo não consegue manter o controle da jangada. Carl tenta guiá-los, mas ele está tão nervoso que acaba passando orientações erradas, o que só deixa todo o grupo mais confuso. Por pouco, a jangada não se choca com as rochas e Kevin começa a suspeitar que o explorador não tem ideia do que está fazendo. Apesar dos contratempos, o grupo encontra a margem do rio e conseguem conduzir a jangada até lá em segurança. Todos estão bem, mas Kevin confronta Carl sobre seu nervosismo e por quase ter arriscado a vida de todos. O sujeito revida dizendo que a ideia de percorrer o rio foi dele e que teria sido melhor seguir o seu conselho de retornar ao povoado a pé. Por fim, o explorador avisa que terão que confiar nele e sai para procurar comida. Entretanto, Kevin não fica muito convencido com isso e suspeita que todo o nervosismo de Carl é um sinal de que ele não sabe nadar. Isso só deixa todos desconfiados sobre a real identidade do tal explorador e Yossi decide ir atrás de Carl para descobrir a verdade. Ao entrar na floresta, ele chama pelo explorador, mas se assusta ao ouvir um som de disparo vindo em sua direção. Por sorte, o jovem consegue se abaixar bem a tempo e ao olhar para frente encontra Carl mirando a espingarda em sua direção. O explorador diz que atirou em um jaguar que estava se aproximando do jovem e vai atrás do predador, deixando Yossi cada vez mais desconfiado sobre as intenções dele. Horas depois, o explorador volta da caçada e Kevin diz que já preparou tudo para eles seguirem viagem pelo rio. No entanto, Carl recusa, dizendo que prefere seguir a pé até o povoado mais próximo, e de agora em diante eles podem continuar sozinhos se quiserem. Ao ouvirem isso, Kevin e Yossi se reúnem para decidir o que fazer, especialmente em relação a Marcus e os seus ferimentos. Kevin diz que o melhor a ser feito é tentar a sorte no rio junto com Yossi e deixar Marcus ir com o guia, já que será um caminho mais seguro. Yossi não acha uma boa ideia deixar o amigo e resolve falar com Marcus para tomar uma decisão. De início, Marcus deseja seguir Yossi e Kevin na jangada, porém devido aos seus ferimentos ele acha melhor ficar com o explorador e retornar ao povoado, pois levarão apenas 3 dias de viagem. Os dois concordam com essa decisão e chamam Carl para repassar todo o plano. O explorador concorda em acompanhar Marcus e avisa a Kevin para seguir pelo lado direito do rio, pois do contrário chegarão em um enorme canyon e não terão como escapar da correnteza. Com tudo explicado, Carl resolve suas diferenças com Kevin e deseja boa sorte, além de lhe entregar o seu facão para ajudá-los. Por fim, Marcus se despede dos amigos e Yossi promete que quando os dois se encontrarem, irão fazer um jantar de comemoração, além de aproveitar o resto da viagem longe da selva. Marcus fica satisfeito com isso e se despede dos amigos que, após prepararem a jangada, se lançam com ela em direção ao rio. Apesar de alguns problemas, os dois conseguem passar pelo trajeto sem grandes dificuldades e torcem para que Marcus e Carl estejam bem. Em uma parte do trajeto, Kevin deixa Yossi descansar um pouco e toma o controle da jangada. No entanto, ele acaba vendo o canyon tarde demais e em poucos segundos a correnteza começa a puxá-los com muito mais força. Kevin manda Yossi acordar e ajudá-lo a manter o controle da jangada, porém o rio está cada vez mais agressivo e seus esforços são inúteis. Sem ter como chegar à margem, Kevin e Yossi usam toda a sua força para conduzir a jangada em direção a uma rocha no meio do rio. O impacto faz a embarcação se levantar e os dois amigos conseguem se segurar, porém é só questão de tempo para a correnteza puxá-los. Kevin então tem a ideia de nadar até a margem mais próxima e chegando lá, Yossi deve arremessar o facão para que ele possa cortar uma videira. Com isso, Kevin pode usá-la como corda e puxar o amigo em segurança para fora da água. Yossi está muito nervoso e não quer que Kevin o abandone agora, mas ele promete voltar e puxá-lo com a videira. Kevin então salta na água e mesmo com a feroz correnteza, ele consegue chegar até a margem. Agora é a vez de Yossi arremessar o facão, mas ao tentar fazer isso,
isso, a jangada se solta da rocha e ele é empurrado com força pelo rio. O jovem tenta se segurar em alguma coisa, mas a correnteza o faz se chocar com as rochas e uma delas atinge a sua cabeça. Apesar do ferimento, Yossi consegue recuperar a consciência rapidamente e ao encontrar uma parte mais rasa, ele consegue nadar até lá e chega em terra firme. Agora, estando completamente sozinho e sem saber sua localização, Yossi grita por Kevin, mas não encontra o amigo em parte alguma. Ele então escala um morro para ver melhor a paisagem, no entanto não há nada por perto e Yossi está sem o seu equipamento. Ao anoitecer, o jovem tenta resistir ao frio e à chuva, torcendo para que um predador não o encontre. Por sorte, a noite passa sem grandes incidentes, e na primeira luz do dia, Yossi sai para procurar por Kevin. Novamente não há sinal dele em parte alguma, mas Yossi escuta o barulho de panelas batendo perto dali. Ao voltar ao rio, ele encontra uma das mochilas de viagem boiando na água e salta para pegá-la de volta. Infelizmente não há comida ou água, mas ele encontra o frasco com o medicamento e alguns equipamentos de viagem. Yossi toma um dos comprimidos para ganhar mais energia e parte pela floresta em busca de Kevin. As horas se passam e mesmo com todo o seu esforço, Yossi não encontra ninguém pela floresta densa e nem o resto do equipamento. O jovem fica inconformado com a situação e se senta em frente ao rio, onde questiona consigo mesmo se essa aventura foi mesmo uma boa ideia. Porém, esse não é o momento para pensar nisso, e sua única esperança é seguir em frente, usando o equipamento que lhe restou. Então Yossi pega o mapa na mochila e ao localizar em que parte da floresta ele está, o jovem faz um desenho e o coloca envolto no seu casaco. Por fim, ele deixa o desenho e o casaco em cima da rocha, com a esperança de que Kevin o encontre e possa localizá-lo. Em seu 6º dia na floresta, Yossi encontra frutas no galho de uma enorme árvore e começa a escalá-la quando se depara com uma cobra venenosa dentro do tronco. O susto o faz saltar da árvore, mas ele percebe que agora precisa fazer tudo ao seu alcance para sobreviver. Reunindo toda a sua coragem, ele volta a escalar, e após retirar a cobra com as mãos, ele a elimina dando vários golpes com uma pedra. Após isso, ele pega as frutas e a cobra para se alimentar, e continua a jornada seguindo o trajeto descrito no mapa. Nele é mostrado que o vilarejo mais próximo se chama Curiplaya, e Yossi continua a caminhar, pois essa é sua única esperança de conseguir ajuda. Ao anoitecer, o jovem monta uma cama improvisada, usando as folhas das árvores e tenta dormir, com uma lanterna sempre à mão. De repente, ele escuta o som de rugido e ao olhar para os lados, vê um jaguar se aproximando lentamente. Mesmo estando desarmado, Yossi pega um spray que encontrou dentro da mochila e acende o isqueiro enquanto aponta na direção do jaguar. Com o predador se preparando para atacar, o jovem aperta o spray, criando um pequeno jato de fogo que consegue afugentar o predador. Quando o dia amanhece, Yossi continua vivo, mas percebe que o galo em sua cabeça que foi provocado pelo golpe que levou no rio está se movendo. Então, usando uma pinça, ele consegue tirar um parasita que tinha entrado em seu corpo. Assim que estanca o sangramento, Yossi continua a caminhar até que encontra um ninho com 2 ovos. Por causa da fome, ele é forçado a abrir o ovo e se alimentar do filhote de ave que ainda estava para nascer. Para piorar, assim que ele chega em Curiplaya, o local já havia sido abandonado pelos moradores há alguns dias. Por causa disso, será preciso percorrer um caminho ainda maior, até Rurrenabaque, a próxima aldeia. Mas antes ele precisa montar uma fogueira e cuidar dos seus ferimentos. Assim como Marcos, Yossi descobre que seus pés estão muito feridos ao tirar os sapatos e as meias. Ele então pede desculpas ao amigo por não ter sido mais compreensivo com ele e diz ter agido assim pois não queria parecer fraco na frente dos outros. Outro dia se passa e Yossi continua a caminhar pela floresta, quando encontra uma marca de pegada na lama. Ele torce para ser de Kevin, porém ao olhar os ovos quebrados no chão, percebe que as pegadas são dele mesmo andando em círculos. Isso faz Yossi perder as esperanças, mas ele lembra do conselho do explorador, que dizia que ele deve sempre se guiar pelo lado direito do rio. Então, com as forças que lhe restam, o jovem segue em frente, usando o rio para se orientar, enfrentando a fome e uma forte chuva que se inicia. Enquanto isso, um morador e seu filho, que são membros do povoado de Rurrenabaque, encontram Kevin adormecido perto do lago. Eles o levam até a aldeia e lá o jovem pede ao capitão da polícia que o ajude a procurar por Yossi, pois tem fé de que ele ainda esteja vivo. O capitão autoriza uma busca de avião, porém devido à floresta densa, eles não podem
podem voar mais baixo, o que torna impossível localizar alguém. No mesmo instante, Yossi ouve o barulho do motor do avião e grita para que alguém o ajude, porém nada adianta. 3 semanas já se passaram desde o início da viagem e o capitão da polícia teme que não há esperanças de encontrar Yossi vivo. Kevin não aceita isso e diz que irá buscá-lo sozinho, mas diante da sua persistência, o capitão indica um barqueiro experiente do povoado que pode ajudá-lo nisso. Kevin vai atrás dele, mas o sujeito se nega a ajudar, pois é impossível alguém sobreviver tanto tempo no meio da selva. Porém, Kevin está decidido e oferece a quantia que o barqueiro precisar para levá-lo pelo rio e resgatar Yossi. Enquanto isso, o rapaz já está ficando sem forças para continuar e se deita no meio da floresta, sem saber o que fazer. Eis que de repente ele escuta a voz de uma jovem chorando e então encontra uma nativa assustada e perdida no meio da mata. Ela se assusta ao ver o estrangeiro e tenta se esconder, mas Yossi diz que não irá machucá-la e pede sua ajuda. Como era de se esperar, nenhum dos dois entende a língua um do outro, mas Yossi faz o possível para a jovem se acalmar. Aos poucos, Yossi vai conquistando a confiança dela e promete protegê-la até encontrarem o povoado de Rurrenabaque. Ao longo dos dias, ele tenta convencer a garota a se alimentar e a chama para dormirem juntos, pois assim poderão se aquecer durante a noite. No entanto, ao acordar, Yossi percebe que estava sozinho esse tempo todo e a jovem nativa era apenas um fruto da sua imaginação. Isso só deixa o rapaz ainda mais desesperado, acreditando que está perdendo a sanidade e que ficará perdido na floresta para sempre. As suas alucinações só pioram na manhã seguinte, quando começa a ver pessoas ao redor, o parabenizando por ter escapado na floresta. Por causa disso, Yossi acaba se distraindo por um momento e cai direto na areia movediça, onde começa a afundar rapidamente. Yossi faz o possível para se segurar em alguma coisa, mas todo o movimento só o faz afundar cada vez mais. Ele é forçado a se soltar do equipamento e vê na areia um antigo caderno de anotações que ele guardava consigo como uma lembrança do seu avô, já que o homem foi um grande herói de guerra. Ele tenta alcançar o caderno, mas todo o esforço o faz se cansar rapidamente e ele perde a consciência. Horas depois, Yossi acorda e, por um milagre, ele ainda está vivo e não afundou na areia movediça. Além disso, ele encontra um galho de planta e, se segurando nele, o jovem consegue se puxar para fora da armadilha, deixando o equipamento para trás. Estando no limite do cansaço, Yossi vê uma planta à sua frente, infestada de formigas de fogo. Essa espécie é conhecida por ter uma picada extremamente dolorosa. Mesmo assim, Yossi segura a planta com as mãos e começa a balançá-la, fazendo com que as formigas caiam em cima dele. Em poucos segundos, ele é picado por todas elas, e a dor e a ardência se espalham em todo o seu corpo. Embora pareça loucura, Yossi fez isso para que seu corpo fosse reanimado e ele conseguisse ter forças para seguir em frente nessa luta pela sobrevivência. O plano funciona e o jovem corre até chegar nas margens do rio, onde começa a coletar troncos de árvore e monta a forma da letra Y. Com isso, ele espera que o avião consiga avistá-lo da próxima vez e, enfim, possa ser resgatado antes que seja tarde demais. Ao longo da noite, ele encontra uma tartaruga e de início pega uma rocha para se alimentar dela, mas logo desiste e poupa a sua vida. Em seguida, ele olha para os céus e vê várias estrelas iluminando o lugar, criando um cenário de beleza que ele nunca tinha visto antes. Apesar de toda a dor e sofrimento, Yossi abre os braços diante dessa bela paisagem, agradecendo por ainda estar vivo. Por fim, após quase um mês desde que chegaram na floresta, Kevin e o barqueiro chegam até a margem, mas não há sinal de Yossi. O sujeito lamenta por não terem conseguido achá-lo e tenta confortar Kevin, dizendo que ele fez todo o possível para salvar o amigo. Os dois então se preparam para voltar, e Kevin acaba pisando sem querer em um dos troncos com a letra esculpida pelo sobrevivente. No mesmo instante, Yossi acorda, ouvindo o som do barco, e ao ver Kevin, ele tenta gritar por ajuda, mas já não tem forças para isso. Com muita dificuldade, Yossi se levanta, acreditando que sua única chance de sobrevivência se perdeu para sempre. Felizmente, antes de atravessar o rio, Kevin olha para o lado e vê seu amigo completamente fraco em frente à margem. Rapidamente, ele manda o barqueiro voltar para resgatar Yossi, ficando muito feliz e aliviado por tê-lo encontrado após todo esse tempo. A dupla
então coloca Yossi no barco e após ter suas roupas trocadas, ele é levado até a aldeia de Hurenabak para que seja atendido por um médico. Chegando lá, os moradores da aldeia recebem Yossi de braços abertos, já que sua coragem e persistência em sobreviver no meio da selva foram extraordinárias. Essa história extraordinária de sobrevivência realmente aconteceu, e após o retorno a La Paz, Kevin e Yossi procuraram por Carl e Marcos. Infelizmente, nenhum deles conseguiu retornar, e apesar dos esforços de Kevin em procurar pelos dois por semanas, não encontrou vestígios deles. Tempos depois, foi revelado que Carl era na verdade um criminoso procurado pela Interpol, conhecido por roubar viajantes e levá-los em jornadas perigosas. Junto a isso, a sua história da tribo indígena era falsa, e infelizmente é provável que Marcos, assim como o criminoso, tenha tido um destino trágico. Quanto a Kevin, ele escreveu livros sobre suas tentativas de resgate e se mudou para Israel algum tempo depois. Já Yossi continuou viajando pelo mundo e criou uma colônia dentro da floresta amazônica, ajudando os nativos a se acomodarem no mesmo local, onde ainda na juventude ele havia lutado por sua sobrevivência. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!